Pessoal, voltamos, né, para a nossa segunda aula semanal de ciências. Tudo certo aí? Hum? Gente, vocês lembram que na primeira aula nós falamos sobre a estrutura da Terra, sobre as rochas. Agora nós vamos dar seguimento, certo? É o que já começamos. Eu trouxe algo para mostrar para vocês. Olha aí, o que é que vocês acham disso aqui? Hã? É o quê? Um esqueleto, né? De um dinossauro. Muito bem. O que é que vocês acham que a gente vai estudar a partir da observação aí dessa figura, né? Desse objeto? É um quebra-cabeças, né? A gente compra esse aqui como um quebra-cabeças. É bem interessante, né? Ó, se montar o esqueleto aqui de um dinossauro. Mas eu tenho outra imagem para mostrar para vocês. Tem outro objeto também, que é esse aqui. Olha aí. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Olha aí. Uma réplica, não é? Esse organismo é dos primeiros que surgiram na Terra, né? Um período da Terra não existia vida. Então, começaram a surgir os organismos da Terra, os seres vivos. Então, esse aqui é um dos bem antigões. Olha aí. Nós estamos falando de fósseis, certo? Então, para tanto, vamos abrir o nosso livro, né? Continuar onde paramos. Vamos seguir da página 23 a 25, falando sobre os fósseis. Então, vamos lá. Você com seu livrinho aí e eu com o meu aqui, tá bom? Os fósseis, vocês já ouviram falar em fósseis, já? Você já deve ter visto em filmes ou livros o animal representado nessa foto aí abaixo, né? Nessa figura. Olha aí. Acabamos de falar sobre ele, não foi? Vamos ler a legenda. Representação artística de um tiranossauro, que era um carnívoro que media aproximadamente 6 metros de altura e 15 metros de comprimento. Olha aí, vamos lá. O tiranossauro. Esse animal deixou de existir há milhões de anos. Mas, gente, como é que as pessoas sabem? Como foi que os cientistas descobriram que esse animal existiu aqui há milhões de anos? Ele deixou de existir. Como é que dá para saber que eles existiram? O tiranossauro pertence ao grupo dos dinossauros que viveram na Terra durante cerca de 150 milhões de anos. Tá vendo quando eu falo que a gente pensar que a Terra foi formada há bilhões de anos, a gente nem consegue, né? A nossa mente nem consegue imaginar esse tempo todo. Se esses animais aí, os dinossauros, viveram durante cerca de 150 milhões de anos, olha, como é que a gente consegue imaginar isso, né? Há 65 milhões de anos, quase todos desapareceram, ou seja, foram extintos. O estudo dos dinossauros nos dá fortes evidências de que os seres vivos nem sempre foram como são conhecidos hoje. Existem dinossauros? Não existem mais, né? Mas já existiram. Eles passaram e passam por várias transformações ao longo do tempo. Essas mudanças que ocorrem nas populações de seres vivos fazem parte de um processo chamado evolução. O estudo da evolução nos ajuda a descobrir a origem de cada grupo de ser vivo atual e a entender a enorme diversidade de organismos que há em nosso planeta. Mas como sabemos que os dinossauros existiram? Muitos organismos que desapareceram deixaram restos ou marcas nas rochas, que são os fósseis. Lembram que esse tema já foi citado na aula anterior, lá na atividade? Eles são estudados pela paleontologia, que é a ciência que estuda os seres vivos do passado. A paleontologia, ela vai estudar seres que nem existem mais, né? Seres do passado. E aí está novamente a figura do dinossauro. Mas como é que se forma um fóssil? Vamos lá. Seguindo aí no nosso livro, viu, gente? Na página 24. Um fóssil só se forma em condições muito específicas, pois geralmente um cadáver é comido por animais ou decomposto por fungos e bactérias. As partes moles têm mais chance de serem comidas e decompõem-se mais rapidamente que as partes duras, que são os ossos, conchas, etc. As estruturas duras, portanto, apresentam maior possibilidade de se formarem fósseis, né? Olha aí no esquema. Vamos ler a sequência, não é para a gente entender. Olha aí o dinossauro, né? Morreu. A sequência de formação de um fóssil de dinossauro. Na etapa 1, que é a primeira, e
O corpo do animal inicia o processo de decomposição pela ação de organismos decompositores. Na etapa 2, olha aqui, o material do esqueleto é substituído por minerais do local que se encontra e sua forma original é preservada. Então, os minerais passam a assumir, né, o local do esqueleto, o material do esqueleto. Na etapa 3, o fóssil é encontrado após a escavação. Olha aí. Escavou, encontrou. Gente, vocês lembram que tipo de rocha é essa formada por camadas? Vocês lembram? Rocha sedimentar, não é? Ela vem o tempo, os sedimentos, que são os grãos de outras rochas, né? A água joga, a água transporta, leva para a parte mais funda, aí vai colocando camadas sobre camadas, camadas sobre camadas, uma se sobrepondo à outra, comprimindo, né, as que estão mais abaixo, elas vão se solidificando, né, se compactando, formando uma nova rocha. Então, vamos lá. Um fóssil pode se formar com mais facilidade quando o organismo morre. E antes de se decompor, é soterrado por sedimentos, né? Areia ou argila, no fundo de lagos e mares ou no leito de rios. Ao longo de milhões de anos, os sedimentos se compactam e formam rochas sedimentares, nas quais podemos encontrar fósseis. Estudando ossos fossilizados de dinossauros, por exemplo, podemos ter uma ideia da sua altura, a massa, né, se ele era grandão, se ele era fortão ou não, e até a forma de locomoção. Os dentes e as garras podem indicar o tipo de alimentação, considerando que o animal está adaptado ao ambiente em que vive e a determinado modo de vida. Animais carnívoros, por exemplo, têm dentes pontiagudos, que auxiliam a prender outro animal e a rasgar sua carne. Às vezes, no processo de fossilização, as partes duras do corpo do ser vivo são substituídas por minerais e sua forma original é preservada. Em outros casos, o organismo é completamente destruído, mas sua marca ou seu molde fica reproduzido na rocha. Então, observem aqui. Essa imagem aqui, né, do fóssil de peixe, né, cerca de 35 centímetros de comprimento. São raros casos em que o corpo todo de um organismo fica bem preservado, mas geralmente é só partes. Mas isso aconteceu, por exemplo, com os mamutes, que são parentes extintos dos elefantes, que tiveram a carne e a pele congeladas ao ficarem soterrados sob o gelo da Sibéria. E também com insetos presos na resina de pinheiros. Olha aqui os insetinhos. Essa resina fossilizada, chamada âmbar, já foram encontrados insetos que viveram há milhões de anos. Então, se observa na figura. Gente, lembra do filme da Era do Gelo, que tem lá os mamutes? Muito bem, se vocês fizeram uma pesquisa, né, se ainda não viram, vocês vão ver, vocês vão encontrar aí na internet, né, esses mamutes que encontraram, né, os fósseis, os mamutes, o corpo bem preservado. Então, é bem interessante, é uma coisa bem interessante de se ver. Vocês podem dar uma olhada aí. E esses insetinhos aí, né, dá para ver perfeitamente, né? Olha aí, porque eles ficaram presos, né, aí na resina, certo? Mas vamos continuar. A sequência de fósseis. Estudando a formação das rochas e dos fósseis, os cientistas descobriram que a idade de um fóssil corresponde aproximadamente à idade do terreno em que ele se encontra. Em geral, quanto mais profundo uma camada de rocha, mais antiga ela é. Não é assim? As primeiras camadas vão se formando, as outras vão se sobrepondo. Então, é lógico, né, que a mais antiga vão ser as de lá de baixo, né? As primeiras. Portanto, os fósseis daquela camada são mais antigos que os fósseis encontrados em camadas superiores. Os estudos de evolução dos seres vivos indicam, por exemplo, que entre os animais vertebrados, os peixes devem ter surgido antes dos anfíbios. Quais são os anfíbios? Sapos, rãs, salamandras. E estes antes dos répteis atuais. Quais são os répteis atuais? Jacarés, tartarugas, lagartos. Veja, primeiro os peixes, depois os anfíbios e depois os répteis. Veja, os estudos de evolução, né, indicam isso aí. Então, em estratos mais antigos, nós vamos encontrar fósseis de peixes, mas não vamos encontrar fósseis de anfíbios e répteis. Por quê? Porque os peixes surgiram
primeiro, não é? Então, lá no fundo, eu vou encontrar anfíbios e répteis? Não, vou encontrar dos peixes. Nos estratos intermediários, esperamos encontrar fósseis de peixes e de anfíbios, mas não de répteis. Por que não? Porque os répteis foram os últimos, né? Então, subir um pouquinho, apareceram os anfíbios. E nas camadas mais recentes, vamos encontrar fósseis de peixes, anfíbios e répteis atuais. Então, esses achados indicam que, de fato, ancestrais, né, que são antepassados dos atuais peixes, originaram por evolução os ancestrais dos atuais anfíbios. E estes, por sua vez, deram origem aos ancestrais dos atuais répteis. De acordo com a teoria da evolução, espera-se também que os fósseis de organismos mais semelhantes às espécies atuais sejam encontrados nas camadas mais recentes. Então, vamos lá. A mais antiga vai ser qual? Lá embaixo, né? Então, só tinha peixe, peixe, peixe. As camadas mais antigas, peixe puro. Aí a camada intermediária, quem foi que surgiu? O anfíbio, já tem novidade. Tem peixe, mas também tem anfíbio. Anfíbio, peixe, olha, já nas camadas mais recentes, né? Quem já apareceu o terceiro grupo, que são os répteis. Então, agora tem peixe, tem anfíbio, tem réptil. Olha aí. Então, deu para entender, não é? Nas mais antigas, se só tem peixe, então é porque só tinha peixe naquele tempo. Aí na outra camada encontra outro tipo, então foram surgindo, né? Foram evoluindo os animais. Tá bom? Muito bem. A distribuição de alguns fósseis de vertebrados nas camadas de uma rocha sedimentar. Gente, tá dando para entender? Tá dando para compreender essa formação de fósseis? Onde é que eles são encontrados, né? Por que que o fóssil é do tempo daquela rocha? Certo? Tá dando para entender, não é? Então, vamos para a atividade. Pessoal, nós vamos responder, né, da nona até a 11ª questão, tá bom? Então, assim como na aula anterior, eu vou responder duas questões e vou deixar a última para vocês responderem sozinhos e vão pedir auxílio ao professor, se for necessário, tá certo? Então, vamos começar logo pela questão 9. Neste capítulo, você viu a ilustração de um dinossauro, que foi o tiranossauro. Este animal se extinguiu há cerca de 65 milhões de anos. Então, como os cientistas conseguem estudá-lo? Então, se ele não existe mais, como é que eles conseguem estudá-lo? O que é que vocês acham? É por meio dos seus fósseis, não é isso? Muito bem, é isso mesmo, por meio dos fósseis. É a questão 10. Mas qual é a importância dos fósseis para o estudo da evolução da vida na Terra? O que vocês acham? É importante? Não é importante? Gente, é graças ao conhecimento, né, ao estudo dos fósseis que se pode descobrir como eram, né, como era a vida, como aconteceu a evolução, como era a Terra, né, como os animais viviam naquele período. Os fósseis são muito importantes. Aí vocês vão responder aí, certo? Na questão 10, vocês vão falar da importância. Os fósseis são registros de organismos que não existem mais, mas que são parecidos com os organismos atuais, servindo, portanto, como uma evidência da evolução, certo? Lembra que a gente falou agora a respeito do peixe, né, dos répteis anfíbios? Além disso, a distribuição dos fósseis ao longo dos estratos formados em diferentes períodos geológicos nos ajuda a reconstruir a história evolutiva dos seres vivos no planeta. Gente, a questão 11, explique por que a quantidade de fósseis encontrados é muito menor do que a quantidade de organismos que os cientistas acreditam ter existido no passado. Então, essa resposta é vocês que vão dar. Mas vamos pensar no seguinte, existiam muitos dinossauros, né? Estamos falando de dinossauro, então vamos citar o exemplo dos dinossauros. Uma série, né, de dinossauros que existia, de variedades. E por que só tem um aqui, outro acolá, né? Lugares que tem, lugares que não tem. Por que não tem tantos dinossauros? Por que todos não viraram fósseis? Vocês acham que daria para todos se tornarem fósseis? Será que aí não aconteceu a decomposição com eles, não se destruiu? O que será que pode ter acontecido? Será que dava para todos serem fossilizados? Então, vocês vão responder essa questão, tá certo? Na dúvida, procure o professor, tá certo, gente? Então, estamos concluindo aqui, né, nossa terceira aula semanal de ciências.
Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e bons estudos. Tchau!